Olá, pessoal. Bem, nesse tutorialzinho simples, nós vamos trabalhar um pouquinho com a utilização do solver do Excel para a realização de busca de mínimos de funções, tá? Esse exemplo bem simples que eu vou trabalhar, vamos imaginar o seguinte: você trabalha numa empresa e quer descobrir para um certo volume de uma embalagem. Aqui no caso nós vamos usar um cilindro, tá joia? Como um exemplo só. Eu gostaria de saber aqui, digamos, qual que vai ser, para um certo volume, digamos 300 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos, qual que vai ser a melhor relação entre o diâmetro e a altura dessa embalagem, no caso um cilindro, para que eu tenha a menor área possível, tá? Com a menor área possível, eu vou ter, exemplo, menor transferência de massa, no caso de um transporte, digamos, de oxigênio, de uma absorção de oxigênio, ou perda de CO2 para o ambiente, no caso, por exemplo, numa garrafa de refrigerante, tá? Ou até mesmo uma redução de custo dessa embalagem, porque, claro, com uma área menor, nós vamos gastar menos material, tá joia? Então, aqui um exemplinho, eu tenho então meu cilindro com um diâmetro D e uma altura H, tá joia? Então, vamos imaginar que eu coloque aqui, vamos colocar nessa célula F, o volume que eu quero. Vamos imaginar 300 centímetros cúbicos, perfeito? Eu tenho então o diâmetro e a minha altura, perfeito? Então vamos imaginar que eu chute aqui o meu diâmetro de 5 centímetros. Qual que seria a altura que eu preciso para ter esse volume de 5 centímetros? Tá? Então como que é o volume desse meu sólido, né? Esse meu cilindro? Área da base, πr quadrado, vezes h. Portanto, para um volume de 300 centímetros cúbicos, dado que eu tenho um diâmetro de 5, qual que seria a minha altura? Vai ser igual ao meu volume, então vou fazer o volume, dividido por π vezes o r ao quadrado, que é a área da base. Então, vou colocar aqui o diâmetro sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? Então, para um diâmetro de 5 centímetros, eu preciso de uma altura de 15,28 centímetros para ter um volume de 300 centímetros cúbicos. E qual que seria a área dessa embalagem? Então, vamos lá, colocar área aqui. A área dessa embalagem, nós vamos ter, então, 2 vezes a área da base, né? A área da base mais a área do topo. Então, 2 vezes π vezes o meu r ao quadrado. Então, diâmetro sobre 2 elevado ao quadrado. Mais o quê? A minha área lateral. Minha área lateral é o perímetro, 2 vezes π vezes o meu r. Então, vamos de novo usar o diâmetro sobre 2, dividido por 2, vezes o quê? O meu h. Tá joia? O meu h está aqui, que é a minha altura. Eu vou colocar aqui, ó, K2 aqui. Tá joia? Então, essa é a minha área. Área da base, certo? Vezes 2, então, πr ao quadrado vezes 2, base mais o topo, mais a área lateral, 2πr vezes o h. Tá joia? Então, eu tenho aqui uma área para um volume de 300 centímetros cúbicos, uma embalagem de 5 centímetros de diâmetro por 15 de altura, então seria bem delgada, né? Um raio pequenininho, uma altura maior, uma altura 3 vezes maior, praticamente, a altura. Vou ter uma área de 279 centímetros quadrados, tá joia? Vamos fazer um sistema de busca. Vamos começar com um diâmetro de 1. Olha, um diâmetro de 1 quer dizer um diâmetro super fininho. Eu preciso de uma altura de 381 centímetros. Ah, vai ter aí quase 1.200 centímetros quadrados de área. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Vamos copiar essa fórmula aqui para baixo. Ó. Arrastei essa fórmula. Tá joia? Vamos fazer aqui que esse meu diâmetro, eu vou alterar esse diâmetro como o diâmetro superior mais 1. Só para ter uma ideia. Tá? Então, vamos arrastar aqui. Fiz vários diâmetros, perfeito? E eu posso plotar, ó, de acordo com cada diâmetro, seleciono a coluna do diâmetro, a minha coluna da minha área, e eu vou inserir aqui um gráfico. Vou inserir um gráfico, e eu posso verificar, olha lá, pessoal, que eu tenho um zero da função, tá? Tá acontecendo por aqui, né? Então, ela é digamos, uma curva aqui com a boca para cima, eu tenho um mínimo da função. Claro, se eu conheço a função, eu poderia fazer matematicamente o quê? A derivada da minha área
em relação ao diâmetro ser igual a zero. Tá joia? Poderia achar esse valor. Mas vamos usar o solver do Excel para fazer isso. Como que a gente vai fazer? Ó? Vou copiar essa minha formulinha aqui, ó. Vou copiar essa fórmula aqui embaixo. Joia? Está aqui a fórmula. Então eu quero ficar chutando esses valores para ter uma menor área possível. A gente já percebeu que está alguma coisa aqui entre, olha lá, 6, 7, 8 aqui, né? Alguma coisa nessa região aqui, ó, né? Para a gente perceber que é o menor valor aqui, tá bom? Então vamos pegar o seguinte, eu quero reduzir essa área. Então vou selecionar a área, vou lá em Data, o Dados, e aí eu tenho a opção Solver do Excel. Clicar no Solver, abrir o Solver, tá bom? Então eu vou pegar essa minha área, vou selecionar o objetivo, ó, tá joia? Objetivo é a minha área. O que eu quero fazer? Valor mínimo. Fazendo o quê? Alterando que valor? Eu vou alterar o valor do meu, exemplo, diâmetro. A altura está sendo calculada relativa ao diâmetro para manter o volume fixo. Vou chutar aqui o meu diâmetro. Tá joia? Então eu quero, ó, objetivo, a minha área. O que eu quero fazer? Minimizar a área. Tá joia? Fazendo o quê? Variando o diâmetro. Ok? Vou dar um solve. Meu Excel vai calcular. Vou dar um ok. E olha lá. O meu diâmetro foi calculado. Se a gente perceber, eu vou colocar mais casas aqui no valor do H, a gente percebe, ó, que os valores são idênticos. É o que a gente, se vocês resolverem isso aqui analiticamente, que não é difícil de resolver essa equação analiticamente, vocês devem ter trabalhado isso em cálculo, para um cilindro, a menor área para o mesmo volume, nós temos um diâmetro igual à sua altura. Joia? É onde a gente tem a menor relação de área no meu sistema. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Já já a gente posta uns outros vídeos para você.